Bom dia a todos, é um prazer rever este grupo na manhã de domingo para participar de mais uma ação do Cultura e Política. No dia de hoje, teremos como provocador o professor Silvio Gadelha. Ele irá nos falar sobre Michel Foucault e biopolítica, características e atualidades no conceito em tempos de pandemia. Silvio Gadelha é professor da FADEC, da UFC, professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Educação e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Trabalha há anos pensando problemáticas contemporâneas relacionadas ao campo da educação, à luz das chamadas filosofias da diferença, sobretudo com os pensamentos de Deleuze, Guattari e Michel Foucault. Antes de passar a palavra ao Silvio, vou então passar a palavra ao Dr. Valton. Eu quero dizer que, na sequência que nós estamos fazendo, o professor Silvio Gadelha vai nos falar hoje sobre um tema muito complexo, mas importantíssimo para compreender as manifestações do poder atualmente existente no Brasil, da perspectiva da biopolítica de Foucault. Eu creio que ele é a pessoa realmente mais competente e indicada para fazer isso. E, naturalmente, depois de todo o trabalho que nós temos feito, a ideia é que nós juntemos todo esse material futuramente para organizá-lo, quem sabe, num livro, num texto consistente, resultado dessa situação pandêmica que acabou juntando a todos nós. É uma espécie de Decameron resumido. Então, eu quero, com muito prazer, com muita satisfação, passar a palavra ao Silvio Gadelha. Eu penso que, às vezes, é difícil traduzir um assunto que tem uma complexidade num tempo tão curto. Mas se o Silvio puder condensá-lo em 20, 25 minutos, no máximo, para que todos possam participar, seria muito bom. Portanto, Silvio, um grande abraço, vamos em frente. Bom dia a todos, a todas. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Leonardo Danziato pela sugestão, a lembrança do meu nome, para estar aqui com vocês. Queria agradecer muitíssimo o gentil convite do Valton para estar aqui com vocês hoje também, e queria agradecer essa mediação sempre muito inteligente, sensata e paciente do Helder aqui com esse grupo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar, dentro do possível, porque é uma tarefa árdua mesmo, tentar caracterizar nos seus traços essenciais o que é esse conceito que eu particularmente considero o mais importante da filosofia política contemporânea. Eu acho ele tão importante que, apesar de ter sido assinado pelo Michel Foucault, ele hoje é acionado por diferentes filósofos com diferentes orientações políticas, epistemológicas, éticas, etc. Eu queria iniciar partindo do ponto de vista que pode ser equivocado, mas é bom tomar cuidado com isso. Eu não sei até que ponto vocês têm familiaridade com o pensamento do Foucault, por isso eu gostaria de traçar aqui algumas notinhas muito breves, com uma título de introito, sobre o Foucault. Depois eu passaria diretamente ao tema da biopolítica, tá ok? A obra de Michel Foucault visa desenvolver uma história crítica do pensamento, ou, se vocês preferirem, uma história crítica dos sistemas de pensamento. De modo que ele, por vezes, é visto como um filósofo historiador, ou, inversamente, como um historiador filósofo. Na década de 1960, período em que os comentadores costumam chamar de arqueológico, sua reflexão gravita, sobretudo, em torno do eixo ser-saber, e é marcada por uma espécie de concordância discordante com a corrente de pensamento estruturalista, a qual alcançou grande prestígio na
segunda metade da década de 1960, rivalizando com o par formado, por um lado, pela fenomenologia e pelo existencialismo, e, por outro lado, pelo hegelianismo e pelo marxismo, certo? Então, Foucault, de certa maneira, tensionou as relações tanto com esse par da fenomenologia e do existencialismo, como o outro par, que é o hegelianismo e o marxismo. Suas principais influências são Immanuel Kant, presente no transcurso de todas as fases de sua trajetória intelectual, e Friedrich Nietzsche, que ganha especial relevo nas pesquisas e obras que marcam seu pensamento, aliás, que marcam sua produção na década de 1970, ou seja, no período em que seu pensamento se torna propriamente arqueogenealógico. Ou seja, se na década de 1960 o pensamento de Foucault pode ser chamado de arqueológico, na década de 70 ele se torna arqueogenealógico, gravitando em torno de um segundo eixo, ser-poder. Minha exposição de hoje sobre o conceito de biopolítica, aliás, se centrará especialmente no trabalho desenvolvido por Foucault nessa década de 1970. Sob certos aspectos, pode-se dizer que seu pensamento constitui uma das chamadas filosofias da diferença, guardando também alguma ressonância e ou afinidade com o que, sobretudo nos Estados Unidos da América, se convencionou chamar de pensamento pós-estruturalista ou pensamento pós-moderno, embora ele, Foucault, nunca tenha se reconhecido nessas classificações, que consideravam tanto quanto cômicas. No que tange às amizades filosóficas, por assim dizer, seu principal intercessor e cúmplice, desde meados de 1962, é o filósofo Gilles Deleuze, com quem partilhava, dentre outras coisas, as seguintes. Em primeiro lugar, um nietzscheísmo que os incitava a exercerem o pensamento sob uma perspectiva imanentista, em permanente combate agonística com o que ambos denominavam de representação clássica. Em segundo lugar, a valorização ao que era da ordem do acontecimento, do que era extemporâneo, do que estava às margens da sociedade, do que encarnava a diferença, do que era processual e do que era descontínuo. Em terceiro lugar, por fim, o fato de nunca terem prometido o homem ao homem. Então, nesse sentido, tanto Gilles Deleuze como Michel Foucault entretêm também uma relação um pouco tensa e discordante com o humanismo característico dos séculos XIX e XX e um humanismo que meio que banhou as ciências humanas no geral. Terminado esse pequeno introito, eu passo diretamente à questão da biopolítica. Vou tentar fazer uma ponte agora para o conceito de biopolítica. Em 1970, Foucault ingressa no Collège de France, professor mais novo na história do Collège de France, com apenas 40 anos. E ele começa esse projeto de fazer uma história crítica dos sistemas de pensamento. A minha hipótese de trabalho é mais ou menos a seguinte. Durante a década de 1970, Foucault vai pensar, sobretudo, a questão do poder, de como se dá o exercício da dominação, e depois ele vai, na segunda metade da década de 1970, ele agrega um outro elemento capital, que tende a crescer cada vez mais na obra dele. Já não se trata apenas da dominação, mas de como se governa a conduta dos homens, dos indivíduos. Então nasce aí um outro conceito, para o qual não existia nenhum termo em francês, nem tampouco em português. Então ele teve que criar um termo horrível chamado governamentalidade. É a mesma coisa que uma arte de governar. Notem bem que não se trata de governança nem de governabilidade. Esses termos já existiam. Então é um termo absolutamente novo, tanto em francês como em português. Mas isso é na segunda metade da década de 1970. Voltemos então ao começo dos anos 70. O que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte. Tem particularmente duas obras que vão concentrar as principais formulações do Michel Foucault nessa época, no período arqueogenealógico. Que obras são essas?
elas são uma espécie de apanhado amadurecido do que Foucault trabalhou ao longo dos anos. Essas duas obras são Vigiar e Punir, que se tornou um clássico nas ciências humanas, publicado em 1975, e depois o primeiro volume do projeto jamais acabado do Foucault de fazer uma história da sexualidade. Esse primeiro volume dessa história da sexualidade se chama A Vontade de Saber. Por que eu escolhi destacar essas duas obras do Michel Foucault como uma espécie de concentrado das principais pesquisas que ele realizou nos primeiros 5 anos da década de 1970? Porque essas duas obras, elas vão mostrar como as sociedades disciplinares, principalmente a partir do final do século XVIII, produziram um corpo e uma subjetividade para esse corpo. Então, eu considero que Foucault produziu uma leitura das sociedades modernas, que ele chama de sociedades disciplinares, nas quais, em estreita sintonia com um novo regime de produção capitalista, capitalismo de produção, um clássico fordista, se constituía um corpo para os indivíduos e uma subjetividade para esse corpo, ou seja, um complexo corpo-subjetividade. Ao passo que Vigiar e Punir mostra mais toda a maquinaria, toda uma microfísica do poder implicada na construção desse corpo, no sentido de tornar esse corpo útil ao sistema de produção capitalista e dócil ao governo, um corpo fácil de ser governado, fácil de ser conduzido, que se sujeita sem maiores complicações. Você também tem que produzir uma subjetividade, uma identidade, uma interioridade psicológica para esse corpo. Isso não vai ser possível sem um concurso de um instrumento estratégico, extremamente plástico e operacional, que vem a ser a sexualidade. Para o Michel Foucault, a sexualidade é o que torna possível a construção desse complexo corpo-subjetividade. Ora, e se a gente coloca a sexualidade em cena, nós estamos colocando em cena, ao mesmo tempo, uma espécie de norma que não se confunde nem se reduz a uma espécie de norma já conhecida de todos nós, porque ela funcionou durante muito tempo nas sociedades que Foucault chama de soberania, que é a norma jurídico-política. Então vai nascer também nessa nova tecnologia do poder, ou nessa nova mecânica do poder, que é a das disciplinas, do poder disciplinar, do dispositivo disciplinar, vai nascer uma norma que o Foucault chama de uma norma disciplinar. E ela, embora comece a funcionar mais ou menos agenciada à norma jurídica, como eu falei, ela é diferente da norma jurídica. Ela tem muito mais a ver com o campo dos saberes e práticas médico-psi. Então ela envolve, de certa maneira, a psicologia, as disciplinas clínicas ligadas à medicina, psicopatologia, neurologia, psiconeurologia e por aí vai, a psicanálise, em certa medida, e a psiquiatria também. Os saberes e práticas do campo médico-psi. A norma disciplinar tem muito mais a ver com esse campo do que com o campo do direito. E justamente por isso, no jogo de forças que aí se instala, nessa nova mecânica do poder, dessa nova tecnologia do poder, muitas vezes, recorrentemente, a norma disciplinar vai entrar em choque com a norma jurídica, o que não deixa, o que expressa, de certa maneira, um conflito, uma tensão entre o campo do direito e o campo médico-psi. Agora vamos situar melhor as coisas para a gente entrar na biopolítica. No domínio microfísico, vocês vão ter as disciplinas atuando sobre os corpos máquinas ou os corpos orgânicos dos indivíduos. Vocês vão encontrar na parte 3 de Vigiar e Punir, que eu considero uma das mais belas do livro, que se chama As Disciplinas, descrições minuciosas, por exemplo, de como um soldado deve aprender a marchar passo a passo. Isso segundo os manuais militares daquela época. Vocês vão perceber que o soldado não é encontrado à toa por aí, por um sargento, um capitão ou um tenente. O soldado ele vai passar a ser fabricado, justamente por essa nova lógica, essa nova racionalidade que o Foucault chama de disciplinas. O suprassumo disso daí seria o exército de Frederico II da Prússia. O próprio Estado prussiano seria a maior expressão dessa nova
mecânica do poder, que são as disciplinas. Então, trabalha-se o corpo no detalhe, compõe-se o corpo no tempo e no espaço, com o tempo e com o espaço. Eu lembro das pessoas antigas, né, dos nossos avós ou dos nossos pais, geralmente tem uma letra belíssima, uma letra cursiva muito bonita. Foram anos de caligrafia, coisa que a minha geração já não teve mais que fazer. Então, o movimento de pinça, muito delicado, dos dedos para poder empunhar uma caneta e um lápis, é um exemplo do que é o corpo trabalhado nos seus detalhes. Bom, isso é uma face desse exercício de poder. Tem uma outra face, que eu vou chamar macrofísica ou molar, que é justamente aquela que toma como objeto da sua ação, de suas intervenções estratégicas, não o corpo máquina ou o corpo orgânico dos indivíduos, mas o corpo espécie da população. Aí vocês podiam perguntar assim, mas o que é isso, esse corpo espécie da população? É o corpo da população tomado como suporte de processos biológicos que se dão em larga escala. Então, por exemplo, o que sucede, por exemplo, hoje com o povo brasileiro, com a população brasileira? Como é que estão as condições de existência do nosso povo no que diz respeito à saúde, a saúde coletiva, a saúde pública? Quais são os índices de morbidade da população, de natalidade, de mortalidade, a questão do contágio, de quantas pessoas estão sendo infectadas, por quê, como, em que proporção, tá certo? Tudo isso tem a ver com esse corpo espécie da população sobre o qual vai passar a atuar a biopolítica. Vocês percebam uma coisa interessante. A população, durante o liberalismo clássico, vai emergir como a principal questão, o problema em termos de gestão, de como se governa, em que medida se governa demais ou pouco, da economia política. A economia política, para o Michel Foucault, a economia política clássica, ela é a quintessência do que o Foucault chama da arte de governar liberal, da governamentalidade liberal. Nós estamos falando de John Stuart Mill, nós estamos falando do Ricardo, Malthus, do Jeremy Bentham, que é o criador da ideia do panóptico, tá certo? São esses liberais clássicos, né, que vão transformar a economia política no suprassumo, que seria uma arte de governar clássica, liberal. E a população aí emerge como um elemento estratégico. Por que eu acho importante assinalar isso para vocês? Porque mais tarde, eu vou falar disso mais tarde, mas, por exemplo, um filósofo como Giorgio Agamben, ele insiste em dizer que a biopolítica já existia, digamos assim, na época do Império Romano. Ou seja, que a gestão da vida dos indivíduos, das populações, já era uma realidade no Império Romano. Bom, não é que não houvesse administração pública, tá? Estado, enfim, isso na Roma antiga, não é isso. Mas o Foucault jamais aceitaria essa formulação do Agamben, porque para o Foucault a biopolítica ela é datada historicamente. Uma série de coisas tiveram que acontecer para dar condições de possibilidade de que só a partir do final do século XVIII você pode se constituir uma biopolítica propriamente dita. Você tem que ter uma população, você tem que ter um território, uma série de outros ingredientes colocados para que se possa falar de maneira rigorosa numa biopolítica. Tá? Então, essa é uma das tensões atuais entre os defensores de Foucault e de Agamben. O que acontece, então? Vamos direto aqui ao que é o mais importante. A questão aqui, que eu acho a capital da biopolítica, é mais ou menos a seguinte. Que vidas são qualificadas como dignas de serem vividas e, por outro lado, que vidas são qualificadas como indignas de serem vividas, certo? Portanto, descartáveis e, no limite, matáveis. Vai chegar uma época, sobretudo final do século XVIII, começo do século XIX, onde o Estado vai começar a se preocupar com a gestão do corpo espécie da população. Então, questões muito interessantes que vão aparecer. Por exemplo, pela primeira vez vai se pensar assim, olha, por que tantas crianças pobres, operárias, estão morrendo à míngua? Ou de fome, ou por doenças,
ou por violência, etc. Essas vidas dessas crianças poderiam ser aproveitadas, por exemplo, para o Exército. Então, assim, está havendo um dispêndio que não interessa ao Estado. Né? O Estado tem que cuidar dessas vidas no sentido de maximizar essas vidas, né, como recursos que podem ser estrategicamente utilizados pelo Estado em outras situações, por na colonização, tá certo? Na sua defesa, através do Exército, etc, etc. Então, olha só que interessante, na medida em que a população se torna esse elemento estratégico de intervenção das forças governamentais, a família das populações pobres e operárias, as famílias passam a ser estratégicas. Tá? E a biopolítica, né, operacionalizada pelos biopoderes, como diz Michel Foucault, vai adentrar aos lares das famílias pobres e operárias através de uma aliança estratégica, por exemplo, com a mulher, com as donas de casa. Então, assim, a medicina vai desenvolver uma série de táticas, de estratégias, de procedimentos para criar uma aliança com as donas de casa, porque através dessa aliança, ela, por exemplo, tira os homens do cabaré, do bar, e tira as crianças da rua, coloca na escola, cuida da saúde das crianças, etc. Ao mesmo tempo em que se policia a vida dessas famílias pobres e operárias, que é a vigilância. Né? Não é à toa que é nessa época que vai surgir uma profissão, né, muito curiosa, muito interessante, que é a do serviço social. Tá? Aliás, é só quando surge a biopolítica que vai emergir também isso que nós chamamos o social. O campo social, a área social. Vocês perguntam para alguém, onde é que você trabalha? Trabalho num abrigo para adolescentes que cometeram ato infracional. Ah, tá, você trabalha na área social. A gente já identifica logo qual é a área de atuação. Você trabalha onde? Está no CAPS. Ah, tá, também na área social. Ou então, enfim, são esses exemplos. O social, ele é correlativo, a emergência social é correlativa à emergência da população como um problema crucial para a economia política, para a governamental liberal e também da biopolítica. Tudo isso vem junto. Aí nós podemos colocar uma questão que foi trabalhada pela professora Zelma na semana passada. Por que o Foucault vai fazer um apanhado genealógico do poder nessa época, né, na modernidade, e vai descobrir uma coisa que também é absolutamente singular e inédita na história, que é o que ele chama de racismo biológico de Estado. Claro que a Alemanha nazista é o laboratório que ele mais explora, embora ele também se remeta um pouco ao totalitarismo de Estado soviético, a sociedade policialesca instituída pelo Partido Comunista e pelo Stalin, né, na antiga Rússia. Esse racismo biológico de Estado, vejam bem, ele tem uma ancoragem francamente na biologia, que é a questão da raça. E essa ancoragem já cria uma cisão, né, por definição, ela já cria uma definição daqueles que merecem viver e daqueles que merecem morrer, que são descartados. Tá? O que eu dizia na semana passada, meu comentário foi assim, eu concordo com a professora Zelma, concordo absolutamente que o fator cor da pele, né, é decisivo para a gente pensar o racismo aqui no Brasil, por força da nossa história. Né? Mas eu estou empenhado, né, em tentar traduzir ou ajustar ou aproveitar esse conceito do Foucault de racismo de Estado ao que seria um racismo de Estado à brasileira. E aí eu acho que, embora a cor da pele seja decisiva, não dá conta de tudo que acontece conosco aqui no Brasil. Tá certo? Então é decisiva, é inegável, não podemos pensar o racismo sem essa variável, porque ela é crucial, ela é demasiado importante, mas existem outras variáveis que teriam que ser levadas em conta por nós também. Mas aí já entra noutra discussão. Eu queria encerrar, então, né? Já estamos aqui no limite. Queria encerrar com a seguinte observação para vocês. Uma ativista chamada Susan George, no final do milênio passado, escreveu um livro chamado Relatório Lugano. Tá? Eu acho um livro interessantíssimo. Quando eu li, foi um verdadeiro burro no estômago, porque
é um livro ficcional, mas baseado em dados reais. E nesse livro ela defende a seguinte tese: o capitalismo, para se desenvolver sem obstáculos, tem que se livrar dos pobres, da pobreza. Como é que ele faz isso? De duas maneiras. Ou ele deixa os pobres morrerem, ou ele mata os pobres. Deixar morrer e fazer morrer. Ora, aí a gente vai para o Foucault do final da década de 1970, quando ele vai estudar o neoliberalismo, a leitura Foucaultiana do neoliberalismo. O neoliberalismo, né, na sua quinta essência, é mais ou menos a arte de governar que procede a uma precarização e exclusão generalizada da vida das populações, sobretudo pobres e operárias, embora atinja também a classe média. Ele nos faz viver sob o fio da navalha, na corda bamba, e ele controla as nossas condutas, nos arrasta, nos seduz, através de, principalmente, 3 procedimentos. Primeiro, uma concorrência generalizada. Todos nós nos transformamos em concorrentes uns dos outros, né? O outro passa a ser um obstáculo a ser batido, eliminado. 2, uma disseminação da forma empresa por toda a superfície da sociedade. Tudo tem que assumir a lógica, quer dizer, em seu funcionamento, a lógica de uma empresa. Né, oriunda do campo corporativo, do mercado. Em terceiro lugar, só tem uma coisa com a qual a gente pode contar de concreto, uma vez que as políticas públicas todas vão ser desfeitas. É com você mesmo. Você só pode contar com você. Então, o neoliberalismo ele fragmenta a sociedade de tal maneira e nos fragiliza de uma maneira impressionante, porque a maior política social do neoliberalismo é individualizante. Olha só que coisa interessante. Tá? Então, nós só podemos contar com nós mesmos. E o que nós temos que poderia ser valorizado pelo mercado e garantir a nossa inclusão social? É o nosso capital intelectual, o nosso capital humano. Então, é um pouco isso que nós estamos vivendo desde a segunda metade da década de 1970 para cá. Então, nós teríamos que pensar, nesse caso, uma biopolítica sintonizada com uma racionalidade, uma nova razão do mundo neoliberal, que é essa, capitaneada, sobretudo, pelos economistas da Escola de Chicago, de onde provém o Paulo Guedes. Então, é basicamente isso. Eu vou utilizar meus últimos 3 minutos para compartilhar uma provocação com vocês. O Foucault, na última página de um livro clássico chamado As Palavras e as Coisas, nos diz o seguinte: o homem é uma invenção recente e talvez já estejamos em vias de nos despedir dele. Ou seja, essa forma homem que é essa com a qual nós estamos familiarizados e que se cristalizou sobretudo nos séculos XIX e XX, esse homem é o homem das ciências humanas, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele é uma invenção recente e talvez já estejamos em vias de nos despedir dele. Eu pergunto, em proveito do quê? O que é que vai suceder essa forma homem? O que é que vem por aí e que nos diz respeito, nos inquieta e nos incomoda? 3 questões que eu queria compartilhar com vocês, a título de provocação. Primeiro, essa questão que nós estamos vivendo hoje. A possibilidade de um cataclisma, um caos provocado por um vírus. 2, o que pode nos acontecer com as mudanças climáticas. Caso, por exemplo, daqui para 2100, o planeta Terra suba de 4 a 6 graus Celsius. E, em terceiro lugar, o que vai ser de nós? O que vai de restar de humano numa sociedade completamente informatizada, onde o orgânico e o carbono já não significam praticamente nada, e onde o silício e as convergências tecnológicas, robótica, biônica, inteligência artificial, etc., estiverem nos substituindo ou nos potencializando. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Silvio, por tuas palavras, por essa bela introdução. Nós vamos, então, dar início à fase das interlocuções. Inicialmente, eu quero parabenizar o Silvio pela excelente, pela beleza da exposição e nos trazendo um panorama
rápido de Michel Foucault e a biopolítica. Eu tenho algumas coisas que eu queria deixar assim, colocar no plano da prática, da situação prática que nós vivemos. A questão climática é evidente, né? A situação climática, a situação é ecocida no mundo. Mas uma coisa assim, mais de acordo com o sistema político mundial. O que está acontecendo nos Estados Unidos é mais ou menos o seguinte: 58% dos que estão morrendo pelo coronavírus são considerados negros ou pardos. Isso já não faria parte dessa visão de que é preciso matar aqueles que são incompetentes para a situação contemporânea do moderno capitalismo, porque aí nós podemos ver a partir de duas vertentes, tanto uma vertente antropológica como uma assim, estes não seriam aptos do ponto de vista do darwinismo social, então devem morrer. Aqui no Brasil não é muito diferente. Esse é um ponto onde isso se encaixa na visão biopolítica do Foucault. O segundo ponto, a respeito do que está acontecendo no Brasil. De repente, decidiu-se que alguns indivíduos deveriam ser presos por se manifestarem contra as instituições e contra o regime democrático. O ministro da Educação foge para os Estados Unidos, há uma prisão desse pivô central que é o Queiroz. Aí a pergunta é: que micropoderes, partindo da ideia Foucaultiana de micropoderes, teriam atuado, porque não foi só o ministro Alexandre Guedes, mas que micropoderes poderiam ter atuado para mandar fazer todo esse caminho. Certamente aí micropoderes do judiciário, micropoderes da burguesia, micropoderes de alguns governadores sudestinos, enfim. Quer dizer, então, eu estou colocando na praxis política a ideia Foucaultiana dos micropoderes. Será que isso se encaixa no que eu quero saber do Silvio, se isso se encaixa no que eu estou falando? E, finalmente, né, quer dizer, a vigilância sobre todos nós. Não é exatamente o panóptico, aquilo de vigiar e punir, onde há um sentinela central posto lá em cima da prisão, que vigia todas as celas, e os vigiados não sabem que estão sendo vistos. Mas o vigia lá de cima vê a todos nós e controla a todos nós. É isso aí que eu queria colocar, assim, inicialmente, para iniciar o debate depois dessa excelente exposição. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Valton. Bom dia, Helder. Bom dia, Silvinho. Parabenizar Silvinho pela exposição aí, sempre muito clara e interessante. Tem 3 pontos aqui que eu queria que você comentasse. Primeiro, assim, se você puder comentar um pouco mais, porque acho que um dos aspectos mais interessantes da biopolítica é a construção, você comentou um pouco rapidamente, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, que é a construção dessa ideia de eugenia, que terminou culminando com o higienismo, que se progrediu para o nazismo, né? Essa ideia de espécie como sendo a vida e a espécie como sendo o corpo, a vida e a espécie como sendo o objeto, né? Se tornando um objeto da política no mundo moderno. Exatamente porque eu queria que você articulasse isso com uma coisa que você também se referiu, que é uma construção mais atual, a partir da biopolítica do Foucault, que é essa ideia de tanatopolítica ou necropolítica que vem aí com o Agamben e o Mbembe, né? Se você pudesse fazer essa articulação, eu acharia interessante, né? Que é um pouco isso que o Valton estava comentando, né? Essa ideia de uma certa população, como acontece, por exemplo, nas nossas populações de pobres e negros que estão sendo exterminados. Essa ideia de necropolítica, especialmente no Mbembe, né? E por último, eu fiquei curioso
de saber qual seria a sua opinião. Eu não sei se você acompanhou ou se os colegas acompanharam. Teve uma polêmica aí com o Agamben, não é? Que ele publicou uns artigos sobre a pandemia, o Agamben fazendo uma crítica às medidas de isolamento. Não sei se você viu isso, não é? Na internet. Ele publicaram um livro que se chama Sopa de Wuhan. Vocês encontram esse livro. São vários autores, o Agamben, o Zizek, um monte de gente, né? E nesse livro, o Agamben faz uma crítica às medidas de isolamento na Itália, porque o Agamben é italiano, né? Então ele foi muito mal recebido, né? Porque ele dizia que era toda essa lógica, né, soberana do estado de exceção, que é a tese dele, do Agamben, né? E foi muito mal recebida essa crítica, e aí começaram a bater no Agamben, dizendo que ele estava sendo muito Agamben sendo Agamben. Tem uns artigos interessantes, não sei se você deve ter visto, não sei se você acompanhou. E eu que fiquei curioso de ver a sua opinião, porque eu também achei um pouco exagerado o Agamben, né? Mas, por outro lado, esses mecanismos de exceção que a gente está vendo hoje na pandemia não deixam de estar funcionando mesmo, né? Mas aí, assim, eu passo a palavra para você, que entende mais do assunto, qual seria a sua opinião? O que é que você acha dessa... Se você acha realmente que a pandemia pode reforçar essa lógica da exceção biopolítica, por exemplo, que o Agamben critica na ideia de Estado. É isso. Obrigado. Obrigado, Helder. Meus parabéns, Silvio, e obrigado pela aula. Eu gostaria de abordar o que o Valton puxou aí, que é a teoria do panóptico de Michel Foucault. A pergunta ela está sendo aplicada no mundo dos negócios? Por exemplo, a gente nota que os trabalhadores, eles controlam, às vezes, o seu comportamento, sabendo que os seus chefes, né, podem visualizar suas ações. E esse controle dá para ver que melhora até a produtividade, que diminui a dispersão. Quer dizer, existe uma coerção aí dentro de uma atividade panóptica. Bom, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: esse homem novo que está sendo desenhado aí pelas revoluções da ciência, a inteligência artificial, bioengenharia e vai por aí afora, esse homem novo tem a ver com o super-homem do Nietzsche, genealogia da moral, de humano demasiado humano, do crepúsculo dos ídolos. O que é que você acha dessa junção, não é, que o Foucault poderá ter feito com Nietzsche? Até que ponto também o Foucault bebeu na fonte do Nietzsche? E a terceira é o seguinte: no uso das tecnologias que a gente viu, parece ter sido aplicado na eleição de 2018, existiu a porção, ou a fase, ou mesmo a influência, em parte, da teoria do panóptico. Que a gente viu foi uma população, parte dela sendo influenciada por mecanismos novos, telemática, não é? A partir de má influência política. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso, o panóptico e a eleição de 2018. Muito obrigado. Silvio, antes de eu te passar a palavra, eu vou ler só 2 comentários que eu creio que tem a ver com esse bloco. Uma da Bernadette Porto, ela diz o seguinte: o que os povos originários podem nos ensinar diante desta encruzilhada, já que adentraram menos na modernidade? Se tomam a natureza e objetos como parte de si e, por isso, não os consomem na ordem do capitalismo. Onde nasce a maquinária? No eu ou no nós? O outro comentário é da doutora Maria José Andrade. Gostaria que você falasse um pouco sobre fazer da vida uma obra de arte, como a estética da existência. Em qual obra de Foucault fala sobre fazer da vida uma obra de arte? Temos aí, pessoal, 3 questões, tem 12 para dar conta. Tá? Então, vou tentar mais ou menos atender, pelo menos parcialmente, o que me foi colocado. Primeiro, em relação ao que o Valton coloca, o que vem sucedendo no mundo inteiro
né? Claro que os Estados Unidos da América são a referência. O que se passa lá é muito importante, ressoa no mundo inteiro. Mas não é exclusivamente lá. Se a gente pegar Turquia, Hungria, Estados Unidos da América, Brasil, né? O que nós temos aí? Uma biopolítica estreitamente sintonizada com o que o Foucault chama de uma governamentalidade neoliberal. Você pergunta assim, poxa, na prática, em termos concretos, como é que essa maquinaria, essa nova maquinaria funciona? Por exemplo, o que é diferente dos séculos 19 e 20 para isso que nós estamos vivendo nesse novo milênio? É que hoje a biopolítica contemporânea e essa governamentalidade neoliberal já não funcionam tão somente com o concurso do campo das práticas e saberes do campo médico-psíquico. As nossas sociedades modernas foram medicalizadas e normalizadas. São duas expressões sinônimas utilizadas pelo Michel Foucault. Então, a psicologia, a psiquiatria, a medicina e a psicanálise foram cruciais para que isso se tornasse possível. Mas, dos anos 80 para cá, novos operadores, né, novos mecanismos de dominação e de controle passaram a funcionar, mais ou menos articulados aos saberes e práticas do campo médico-psíquico. Quais são eles? Eu falei um pouco para vocês já. A concorrência, a disseminação da forma empresa, uma cultura do empreendedorismo e a teoria do capital humano. Se você faz com que as pessoas passem a operar, cada uma delas, o indivíduo se torna uma microempresa. Ele passa a existir sendo regido por uma lógica empresarial. Ele tem que ser performático, ele tem que ser bem-sucedido. E ele tem que fazer uma propaganda de si mesmo, andar com um banner na cabeça. Porque não basta só você saber e fazer, você tem que, além disso, dar provas que você é necessário para o sistema, sob o risco de ser excluído, de se tornar suspeito e de ser qualificado como uma pessoa que não merece ser incluído, e etc, etc, etc. Então, esses mecanismos, eles de fato atualizam, aí eu respondo um pouco a você, Valton, e ao João César, esses novos operadores, o Deleuze chama os novos controlatos do império. Eles tornam possível a disseminação da vigilância do controle com mecanismos muito mais leves, sofisticados e líquidos, diria o Bauman. Então, por exemplo, você vê o Facebook, porque as novas redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, tem uma coisa que parece que às vezes a gente esquece. Nós somos nós que fazemos com que esses operadores nos controlem e nos vigiem. Somos nós que damos munição, e munição aqui é informação sobre quem você é, sobre suas predileções, seus dados, sua vida, seus amigos, suas relações profissionais, tudo na sua vida, você municia o sistema disseminado e microfísico de controle e vigilância, né? Então somos nós que pomos o circuito a funcionar, digamos assim. Então, às vezes, dá um curto-circuito na cabeça da gente, porque a gente quer usar as redes sociais como mecanismo de resistência ao controle, à dominação, mas nós é que alimentamos esse sistema. É um paradoxo. Assim, no mínimo, a gente tem que desconfiar dessa maneira, digamos assim, muito entusiasmada, né? Isso já não é tão forte hoje, mas até alguns anos atrás havia uma fé muito grande no poder disruptor e subversivo das redes sociais. Elas são facilmente instrumento de dominação, de controle e de vigilância. E, nesse sentido, elas atualizam o panóptico, sim. Né? Só para completar o que o Valton e o João César colocaram também, eu tenho um amigo, que é o professor também da Faculdade de Educação, o Pablo Severiano Benevides, que está cunhando um termo que eu achei muito interessante, que está entrando em cena, perfeitamente associado, estreitamente ligado à governamentalidade neoliberal, uma outra modalidade com novos mecanismos de controle e vigilância das nossas condutas, que é uma governamentalidade algorítmica. E é isso, João César, que nos surpreendeu a todos
não só nas eleições norte-americanas, mas como na nossa eleição aqui no Brasil. O poder já vem se exercitando, já vem funcionando, operando com uma série de novas ferramentas, uma nova lógica, e a gente não estava conseguindo não só identificar, localizar e compreender o que é isso, como é que isso está funcionando. Daí o problema, a dificuldade da gente lidar com essa questão das fake news. Eu tenho um texto que eu não terminei ainda, que eu não acabei ainda, mas é um texto que coloca uma questão que eu acho interessante, que eu não consegui resolver ainda. Estou em busca. Que é o seguinte: como é que a esquerda, no intuito de combater a direita, a esquerda que quer combater, por exemplo, um movimento como Escola Sem Partido, ou essas outras organizações de direita ou de extrema-direita que disseminam fake news, como é que a esquerda opera com a questão da verdade, da mentira, que é o mesmo regime de verdade utilizado pela direita? Onde é que nós vamos dessa maneira? Daí a dificuldade que a gente está tendo para lidar com essa questão das fake news. É uma hipótese minha, que eu preciso, claro, amadurecer. Mas eu diria isso: os setores progressistas de esquerda nas nossas sociedades atuais, que estão tentando combater essa emergência, essa onda dos novos fascismos, do reacionarismo, do conservadorismo de extrema-direita, estão compartilhando alguns pressupostos nesse combate. E eu acho isso muito complicado. O Léo colocou aqui, deixa eu só me achar, gente, um minutinho. Léo, eu vou deixar para depois a história da eugenia e do higienismo, porque senão, tá? Porque senão é muita coisa. Eu vou passar para a questão da tanatopolítica. É bom porque você já me dá um gancho aí que eu gostaria de ter falado e não deu tempo. Esse conceito do Foucault de biopolítica me parece tão importante que outros autores, trabalhando a partir de Foucault ou em diálogo com Foucault, utilizaram nas suas próprias elaborações teóricas. Um deles é o Giorgio Agamben. Qual é o problema, na minha opinião, do Agamben? Além daquele que eu já falei na minha exposição, não trabalhar a história com Michel Foucault, não acho que o Agamben faz uma arqueogenealogia do tipo Foucaultiano. Tem um outro problema que eu acho que complica um pouco o pensamento do Agamben, que ele é demasiado ligado ao direito. O discurso do Agamben é muito jurídico-filosófico ou jurídico-político. Então, nesse sentido, ele se afasta um pouco daquilo que eu falei que era crucial do Foucault, que é a norma disciplinar e a norma biopolítica, que muitas vezes entra em choque com a norma jurídica. Eu acho que o Agamben supervaloriza o elemento do jurídico. Daí essa insistência dele de falar do estado de exceção e se remeter a, por exemplo, ao Carl Schmitt. Claro que é um pensador fascinante, muito frutífero, e eu acho que a gente tem que acompanhar um pouco o que ele vem fazendo. Mas outro problema que eu acho que ele trouxe à baila é o seguinte: o Agamben meio que transformou a biopolítica só numa tanatopolítica. E aí eu queria chamar a atenção, porque eu me esqueci de falar isso na minha exposição. Para o Michel Foucault, a biopolítica tem uma positividade. Por exemplo, todos nós aqui, eu tenho quase certeza que todos nós que estamos aqui juntos nesse encontro virtual, todos nós defendemos o SUS. O SUS é um dispositivo político, biopolítico, que funciona em favor da conservação da vida. O problema é que a gente nunca valorizou isso. Então ele foi sendo largado, ele foi sendo comprometido, os recursos foram sendo desviados, e ele, que poderia estar fazendo muito mais pela população brasileira em meio a essa pandemia, não está podendo. Mas ele é um dispositivo de fazer viver, não é de deixar morrer, nem de fazer morrer. Então, ele funciona em favor da vida. Todas as grandes políticas públicas clássicas, eu vou pegar aqui o exemplo maior, o New Deal no século XX, é um exemplo também de biopolíticas e biopoderes funcionando em favor da conservação e da manutenção da vida. Políticas, biopolíticas e biopoderes funcionaram em favor da inclusão social, não da precarização e da exclusão. Fazer viver e não deixar morrer ou fazer morrer, tá certo? Então eu acho que o Agamben carrega um pouco, ele capta da biopolítica só essa face negativa, que é transformando ela numa tanatopolítica. E aí entra um terceiro elemento que o Léo não colocou, mas que hoje é muito importante, que é a importância que vem ganhando cada vez mais nos nossos dias os estudos decoloniais e, no caso, a necropolítica do Achille Mbembe, que é também uma tanatopolítica, mas aí eu já acho que o Achille Mbembe, ele não fica só no elemento jurídico-político, jurídico-filosófico. Aí eu acho que ele dialoga com Foucault, ele trabalha a partir de Foucault, coloca elementos muito cruciais que dizem respeito
aquilo que foi recalcado, que não aparece no pensamento do Foucault, porque o pensamento do Foucault está muito ligado ao homem europeu e ao norte-americano, então ele é meio eurocêntrico, e ele consegue, o Achille Mbembe, dar essa desterritorializada e traz nova oxigenação para o pensamento sobre a biopolítica contemporânea. Acho muito relevante, né? O último fator aqui, só para encerrar, é também uma posição importante que foi encampada pelo Tony Negri e pelo Michael Hart, são parceiros, porque o Tony Negri ele vai tender a modificar um pouco o sentido da biopolítica. Em vez de tanato-política, a biopolítica para o Tony Negri é justamente a força maior da multidão, da multitude. É essa força que é capaz de combater a tanato-política. Então esse poder inominável, incomensurável, imponderável da multidão de resistir ao poder, daquilo que nos oprime, daquilo que nos segrega, nos exclui, nos condiciona e nos desqualifica. Caso aí a multidão apareceria como uma espécie de novator da história, né? Substituindo o proletariado do Marx e do Engels. Não estou dizendo que é uma coisa correta ou não estou entrando no mérito aqui. É só uma outra formulação que vem nos desdobramentos aí do pensamento do Foucault. E por último, acho que foi a Maria José, que falou sobre a ética. Bom, eu vou só colocar aqui rapidamente, porque isso aqui é uma pergunta enorme. O último período do Michel Foucault, que gravita em torno do eixo ser-si, né? Primeiro, ser-saber, segundo, ser-poder, terceiro, ser-si. É justamente a partir... São os anos da década de 1980, que são os últimos anos da vida do Foucault. Tá? Aí ele vai se ocupar, sobretudo, dos fenômenos de uma estilística da existência, de uma ética da existência, né? E do processo de subjetivação, dos nossos processos de subjetivação. Para isso, ele faz um recuo histórico longo, né? Primeiro até os primórdios do cristianismo, depois ele se dá conta que isso não é suficiente e recua mais ainda o período clássico, greco-romano. Aí ele encontra os elementos que ele acha necessários para entender como nós nos tornamos o que somos. E como é que nós podemos tornar nossas próprias vidas como objeto de uma construção artística, estética. Tá? Depois, se der tempo, eu desenvolvo melhor isso. Obrigado, Helder. Obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui, né, mais uma vez nessa manhã de domingo, e dessa vez conversando contigo, ouvindo você. Realmente um grande prazer. Eu acho que é um dos ganhos que a gente teve, né, com essa situação absurda que a gente está vivendo. Dificilmente um encontro como esse aconteceria numa situação normal, né? São coisas que a gente ganha no meio da pandemia. Vou tentar ser breve, né? Embora o tema seja muito amplo, muito complexo. Na verdade, eu vou colocar uma que não vou colocar 12 questões, não. Vou só colocar uma para facilitar um pouco a tua vida, Silvinho. Primeiro, em relação ao próprio pensamento do Foucault, né? Assim, onde é que me toca e me incomoda particularmente. O próprio Foucault, ele fala que onde há poder há resistência, né? Mas eu não sinto muito nesse conceito de biopolítica muito espaço para resistência, para aquilo, por exemplo, que para o Deleuze, né, é a linha de fuga. O Foucault descreve muito bem o poder, a dominação, né? Mas tirando essa parte final da estilística da existência, onde ele de fato vai se preocupar com o sujeito, eu não encontro muito espaço para coisas como singularidade, né, que eu acho que é um termo caro a muitos daqui, e uma palavra que talvez também seja meio fora de moda, muito moderna, talvez eu seja demasiadamente moderno, que é a noção de liberdade, né? Quer dizer, essa ideia de onde é que fica o indivíduo, a singularidade, a liberdade, porque essa dominação só vai existir, como você falou mesmo, se nós permitirmos que ela existisse, né? E atualizando a ideia para os algoritmos, é um pouco isso, né? Quer dizer, as redes sociais só vão nos dominar se a gente fornecer essas informações. Eu sinto um pouco de falta no pensamento do Foucault nessa fase da biopolítica e das sociedades disciplinares, etc., para um lugar para pensar a liberdade do sujeito, né? A constituição do sujeito, a sua singularidade, né? Porque parece que somos todos submetidos de forma igual, idêntica, enfim, né? Às vezes me parece um pensamento demasiadamente massificante. A questão que eu queria colocar é bem mais específica, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Quando Foucault fala do controle sobre o corpo, sobre a vida, etc., né, o objetivo dessa biopolítica é extrair desse corpo a sua máxima produtividade. Ele está falando claramente do mundo industrial, do mundo, enfim, né,
Ele produziu aí até 84, né, ele morreu em 84, não viu muitas coisas que aconteceram depois. Ele está falando dessa submissão do corpo, especificamente, né, como você citou o exemplo do soldado, do trabalhador, enfim, né? Como é que a biopolítica faz para extrair daquele corpo o máximo de produtividade e de lucratividade? A minha questão é a seguinte: a pandemia inaugura uma coisa muito estranha e muito inédita, que é uma biopolítica anticapitalista, né? A biopolítica agora manda você ficar em casa e produzir menos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que há se é que há, né? Uma contradição entre o discurso biopolítico da pandemia e o sistema capitalista. Antes de passar a palavra para o Valton Júnior, eu vou ler um comentário de Joyce Dávila, que tem a ver com isso que o Márcio trouxe. Gostaria de fazer uma colocação sobre as questões finais trazidas pelo Silvio, sobre a ecologia. Não só as questões ecológicas, mas também as raciais, o feminismo e todas essas formas de luta se apresentam como formas de resistência ao modo como se organiza o capitalismo neoliberal. E aqui vai a pergunta: podemos falar de corpos dóceis hoje, num sistema capitalista neoliberal que se caracteriza, dentre outras coisas, por crises constantes causadas por essas lutas? A questão é a seguinte: eu acho que não tem muito a ver, me toca mais as questões da subjetividade do Foucault, né? Não tanto essa parte da política em si, né? Quando se fala de, por exemplo, essas sociedades disciplinares, eu lembro que no livro do Foucault, A Vontade de Saber, né, ele faz uma crítica à psicanálise, né? Coloca a psicanálise como um discurso que ele critica o familiarismo da psicanálise, né? Criticando como se fosse um discurso repressivo e tal. No sentido de enquadrar a subjetividade, para você normalizar o sujeito, etc. Isso eu entendo, é muito interessante. De certo ponto de vista, ele tem razão, eu creio. Mas existe um outro vetor da psicanálise, né, que é justamente a abertura que se dá ao indivíduo, né, em angústia, em sofrimento ou em confusão, aqueles que são inadaptados ou que de algum modo se sentem incomodados na sua vida, com relação à sociedade, com relação aos outros. Então a psicanálise é ao mesmo tempo esse local que eu percebo, que eu acho que tem a ver com a leitura do Foucault, dessa microfísica, né, do poder, né, que está dentro das pessoas, o discurso perpassa a subjetividade, as instituições e tal. Sei que tem alguma coisa a ver com o conceito de outro em Lacan, né? Porque, claro, no Lacan o grande outro é a própria linguagem, né? Mas ecoa para o sujeito, para o discurso sujeito, significados, né, que são repressivos, que são, né, e aí em análise isso é passível de ser tratado, né, de ser elaborado, e daí que eu acho que tem na prática da psicanálise, teria essa abertura para a liberdade, digamos assim, a um mínimo de liberdade, de sapiência, sei lá, né? Que se trata então de acolher a angústia, o sofrimento, etc, etc. Nesse sentido aí, eu acho que o Foucault está muito próximo da psicanálise, assim, porque a psicanálise trabalha com essas particularidades do sujeito, né? Essa confusão interna, os conflitos, as contradições que vão formando a própria noção de personalidade, sei lá, enfim, do eu, né? Que vai mudando e até chegar a um ponto em que o indivíduo não precise mais da análise. Eu lembrando aqui de uma música do Cazuza que diz que o pensamento é a guerra civil do ser, né? É nesse sentido que eu creio que a psicanálise trabalha. O pensamento é a guerra. E eu lembro que a noção de poder em Foucault, ele coloca que o poder como tal não existe, né? Mas ele existe como estratégias, né? Como estratégias de poder, né, que vão perpassando entre as instituições, as pessoas, etc. Né? O racismo, por exemplo, é uma questão, a tolerância ao racismo é uma questão que perpassa cada um. Né? Então, cada um, essas questões de onde está o indivíduo, onde está a sociedade, eu acho que o Foucault percebe isso muito bem. Esse limite, essa fronteira, ela é muito sutil. Né? É isso aí, obrigado pela palestra,
pela aula e foi muito bom. Antes de passar a palavra ao Mardoni, comentário da Yolanda, diz que a fala do Márcio foi muito bom em apontar esse paradoxo, né, desse súbito momento de ficar em casa e trabalhar menos com a correria anterior dos corpos de alta performance. Pede ao Silvio que fale um pouco desse paradoxo. Bom dia a todos, todas. Silvio, grande amigo, grande irmão, eu me lembrei quando você começou a falar você é o inimigo do Weintraub. Outro dia o Weintraub disse que se você quer fazer filosofia, vá fazer lá no raio que o parta, né? Não venha fazer na universidade, não, que a universidade não é lugar de pensamento. Eu queria saber, é lugar de quê, né? A universidade. Mas você estaria no paredão do Weintraub. E aí eu fico muito feliz de ter lhe feito esse convite no começo para participar desse grupo que o Valton está organizando. São muitas questões, como disse o Valton Júnior aí. Aliás, eu penso, só pegando um carona no Valton, que esse movimento do trabalho em casa, de ficar em casa, não é anticapitalista, não. Eu acho que ele é super neoliberal. Na medida em que você trabalhando de casa, você poupa até no papel higiênico que a empresa não precisará mais gastar, à medida em que a sede do trabalho agora é na sua casa, no meio da dignidade da sua relação com a família. Mas tem duas questões aí que sempre me interessam conversar com o Silvio, e de vez em quando a gente bate bola aí nessa área. As questões entre Foucault e Lacan, né? Ou Foucault e a psicanálise, inicialmente. Uma delas vai ficar para um outro momento, que é a questão da sexualidade. Eu acho que a crítica de Foucault à psicanálise como também um instrumento de controle, de disciplina do corpo e da sexualidade, eu acho que ela é justa, especialmente no que diz respeito a uma psicanálise também datada. É preciso que a gente entenda isso. Quando Foucault diz que a biopolítica é datada, a crítica da biopolítica à psicanálise também é datada. Há uma psicanálise, ou há um momento da psicanálise, aonde de fato foi colocada pela prática, pela clínica, pela prática da psicanálise e por certas questões políticas dentro dela, foi colocada uma perspectiva biopolítica da sexualidade, uma heteronormatividade dentro da perspectiva clínica psicanalítica. Mas eu acho que depois, e Foucault foi contemporâneo disso, houve uma outra perspectiva, que foi a colocação da sexualidade no campo do gozo, a partir de Lacan, onde não importa qual é a versão, o nome do seu sexo, mas o que importa é a partir de que lugar o sujeito goza. Isso tira, em grande parte, a questão de uma disciplina que Foucault aponta. Mas uma outra questão que eu gostaria de submeter ao Silvio, quando você fala da questão... Sim, a questão da biopolítica, eu queria fazer uma pergunta ao Silvio sobre a relação da biopolítica com aquilo que Lacan vai chamar o discurso do capitalismo. Lacan vai situar um campo de gozo como sendo uma proposta de gozo do discurso do capitalismo, um laço social neoliberal, essencialmente, né? E ele vai colocar que essa perspectiva de gozo, esse laço social neoliberal, ele funciona tão bem que seria como se estivesse sobre rolamentos. Ele funciona cada vez mais rápido, cada vez mais eficientemente, e justamente por isso ele vai se romper. Como apontou o Márcio, parece que Foucault aponta poucas vezes para uma perspectiva de resistência, onde estaria
a perspectiva da resistência em Foucault. Então, eu te pergunto, Silvio, essa ideia de Lacan, de que esse laço social, que ele chama de discurso do capitalismo, que corresponde, de certa maneira, à perspectiva neoliberal do capitalismo, ele funcionaria tão maravilhosamente sobre rolamentos bem lubrificados, de que tão rápido ele vai se romper, vai se esfacelar. Onde é que Foucault colocaria o rompimento dessa perspectiva biopolítica? Ou ela é o destino? A biopolítica seria o destino? Então, são muitas questões, o restante fica para depois. Obrigado. Eu acho que as questões levantadas pelo Márcio reaparecem na última questão colocada pelo Mardônio. Por sua vez, as questões ligadas pelo Valton Júnior também ressoam com questões colocadas pelo Mardônio. Eu vou tentar me reportar um pouco a isso daí. Começar aqui com o Márcio. Como fica a questão da singularidade e da liberdade? Ô, Márcio, eu não sei se eu te responder isso a contento, de uma maneira que te agradasse. Eu vejo o seguinte, vou começar pela liberdade, que para mim é mais simples. Para o Foucault, liberdade não é um estado, ou não faz parte de uma essência do que seria a natureza humana. No Foucault não existe essa história de que somos livres. Liberdade, como Michel Foucault, é uma prática. Você pratica uma série de gestos, você lança a mão de certas atitudes, você se conduz de tal maneira que você busca, né, não em termos absolutos, mas pelo menos em termos relativos, se contrapor a algo que quer te dominar e te controlar. Mesmo que isso seja temporário, mesmo que isso seja até localizado, mas é uma permanente prática justamente de singularização, que a resistência só é resistência se ela devém singular. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que está acontecendo na nossa quarentena, agora na pandemia. Vocês já devem ter notado, agora já ficou um pouco mais discreto, mas até 1 mês atrás, eu não podia mais ficar em casa quieto, curtindo a minha quarentena, porque tem um exército, uma legião de especialistas dizendo como é que eu tenho que gerenciar meu tempo em casa, com meu filho, com meus pais, ou com os meus irmãos, ou com o meu cachorro, o meu gato. Quer dizer, nem aqui em casa, na minha quarentena, eu sou deixado em paz por essa nova legião de técnicos especialistas que querem fazer a gestão do meu tempo, da experiência minha com o tempo e com o espaço. Então, para mim, o que é liberdade? São uma série de práticas que você coloca em cena para romper com isso, para se distanciar disso. Então, eu vou ter que encontrar uma maneira singular de viver o meu tempo e o meu espaço nessa experiência. Claro que me limita, né? Ele impõe certos limites, mas não de maneira absoluta. Outra questão que você colocou, Marcinho, eu anotei tão rápido que talvez não está mais legível aqui. A pandemia é anticapitalista? Acho que foi isso. Eu, nesse aspecto aí, eu sou levado a concordar com o Mardônio. Eu não vejo uma suspensão dessa razão do mundo, dessa lógica de funcionamento do mundo neoliberal, mesmo estando nós em quarentena, em casa. Os imperativos, isso é que é impressionante. Os imperativos, né, que informam a nossa subjetividade, tendem a conduzir as nossas condutas, continuam atuantes. Mesmo em casa, você pode ser produtivo, você pode performar, você pode pontuar, você pode ficar bem ranqueado. As condições não são as melhores, mas isso não significa que você tem que desistir. Então, assim, a ideia de ser produtivo, de estar pontuando, né? Aproveita para escrever aquele artigo numa revista Qualis 1A ou não sei o quê. Quer dizer, use o seu tempo, capitalize o seu tempo da melhor maneira, de acordo com os valores que são emanados do mercado, do mundo corporativo e empresarial. Porque o mais sério, que na minha opinião, do neoliberalismo, dessa arte de governar neoliberal, é que a nossa vida passa a ser pautada, informada por valores, uma tábua de valores que vem do mundo corporativo e empresarial. Vocês já notaram que ninguém discute o que é ser bem-sucedido? Essa questão, o que é ser uma pessoa bem-sucedida, ela não é colocada em discussão, porque parte-se do pressuposto que isso não é um problema, isso não é uma questão. Ora, se você não discute isso, você já aderiu
aquilo que te controla, que te conduz. Né? Você já deixou de resistir. Então não tem lugar para práticas de liberdade, tampouco de singularidade, se você se conduz dessa maneira. Então não vejo nenhuma suspensão da lógica neoliberal nessa experiência a que estamos todos submetidos. E outra coisa, e vejo com certo ceticismo que após a pandemia, no pós-pandemia, haverá uma ruptura com o sistema capitalista e com essa lógica neoliberal. Sou muito cético com relação a isso. Por fim, a questão da psicanálise. O Foucault, na década de 1960, nutria uma certa simpatia pela psicanálise. No livro As Palavras e as Coisas, eu considero o livro mais importante do Foucault na década de 1960, ele faz uma crítica pesada às ciências humanas, reserva um lugar especial, singular, para a etnologia, para a linguística e para a psicanálise. Então, de certa maneira, essas três disciplinas, né, vou usar esse nome, essas três disciplinas guardariam uma peculiaridade, uma singularidade que faria com que elas não estivessem se funcionando, operando sob o mesmo regime de verdade das demais ciências humanas. Já na década de 1970, quando o pensamento Foucault devém arqueogenealógico e a questão do poder ganha importância no pensamento do Foucault, né, ele já vai ser um pouco mais duro com a psicanálise, vai ser um pouco mais rigoroso e vai colocar ela, sem sombra de dúvida, como parte constituinte do que ele chamou de dispositivo da sexualidade. No dispositivo da sexualidade, por mais que a psicanálise guarde uma certa singularidade, que não a assemelhe à psicologia nem à psiquiatria, ela cumpre uma função, segundo Foucault, de dominação e de controle das condutas, de governo dos indivíduos. É claro que isso é meio matizado, fica um pouco meio que ambivalente, né? Como o Mardoni colocou, a psicanálise e psicanálise, né? Acredito, não sei se eu estou certo, mas o Mardoni se referiu ali a uma certa psicanálise meio datada, característica, talvez, da cultura norte-americana, que durante o século XX seguiu uma receita que é essa tendência de promover a adaptação do indivíduo ao meio, o ajustamento do indivíduo ao meio, abandona-se o inconsciente como elemento principal, seria a grande força e a originalidade da psicanálise freudiana, e se faz uma psicologia do eu, centrada no eu, como elemento que garante a gestão do indivíduo com a realidade. Eu acho que essa psicanálise, de fato, sem sombra de dúvida, Foucault é muito rigoroso com ela. Já acho que outras abordagens, a coisa já fica um pouco mais embaçada, já fica um pouco mais difícil de você tratar de uma maneira estereotipada. Tem elementos ricos na psicanálise inglesa e elementos muito ricos também na tradição lacaniana. Por exemplo, o Mardoni falou do discurso do capitalista, e parece assim uma sacação muito interessante do Lacan trabalhar com esse discurso, né, colocando aí toda uma posição do sujeito diante da lógica neoliberal, desse novo capitalismo que já não é mais de produção, é especulativo financeiro, e com a lógica que o anima, que é a lógica neoliberal. Então, acho aí, nesse caso, um exemplo de uma psicanálise perfeitamente sintonizada e muito produtiva para nos ajudar a ler a nossa contemporaneidade. Isso, de certa maneira, não quer dizer que a psicanálise é, por si só, ou por essência, algo que está a serviço da singularização. Embora esteja. Então, eu ficaria assim, e não é, ao mesmo tempo. Eu sei que não é uma boa resposta, mas eu acho que é mais honesta. Né? Acho que, de certa maneira, isso ajuda também a pergunta das questões colocadas pelo Walton Júnior. Faltou alguma coisa, pessoal? Sempre falta, viu? Sempre falta. Vai de tua prova, né? Isso. Mas então, vamos passar então a palavra para a Alessandra, depois o Leonardo vai querer retomar a pergunta. Bom dia, tá dando para me ouvir, tá dando para me ver? Silvio, parabéns, brilhante exposição, sei como é complicadíssimo articular Foucault, né, com esse tempo e ao mesmo tempo trazer de uma forma tão brilhante
e tão profunda para a gente poder pensar. Eu fiquei pensando em inúmeras questões, mas principalmente relacionadas ao campo da saúde mental. E aí é interessante como a gente teve todo um movimento da questão da luta antimanicomial, né, que isso é possível ser pensado dentro de um regime democrático, e ao mesmo tempo fazendo uma série de discussões em relação a esses dispositivos biopolíticos, anatomo-biológicos, de redução de um sujeito apenas à sua dimensão corpórea. Mas aí a gente tem visto, né, nos últimos anos, um recrudescimento dessas questões, principalmente com a retomada de um discurso mais tradicional da psiquiatria. E aí, pensando nessa questão dos dispositivos, né, eu fico pensando como a gente tem visto hoje um aumento, por conta desse discurso conservador, tanto das falas, né, das igrejas neopentecostais e da correlação disso com o movimento neoliberal. E, a meu ver, a repercussão disso no campo da subjetividade é que a gente tem visto, né, tanto o predomínio das neurociências, de uma psiquiatria mais medicamentosa e de um discurso que, a meu ver, vem para se contrapor, né, e para trazer uma operacionalização desse sujeito, desses dois discursos, que é o coach, né, a onda coach. E aí esse dispositivo coach, que vem tentando fazer essa regulação do sujeito, se contrapõe a essa lógica da psicanálise, que eu acho que precisa resgatar o conceito de peste, trazido pelo Freud, que você também colocou, dessa dimensão do inconsciente, né, que é onde a gente tem a possibilidade de fazer uns tensionamentos em relação a isso. Então, a minha questão é relacionada a esse avanço desses discursos coach, né, relacionado também com esse discurso neopentecostal, porque o discurso coach ele se apresenta como neutro, como apolítico, e a gente observa também nesse movimento no Brasil, né, a predominância tanto do discurso neopentecostal quanto das ideias do astrólogo e guru Olavo de Carvalho. E não à toa a gente vê a tentativa do desmonte das universidades, né, enquanto tentativa de mudar essa possibilidade de discursos que façam as pessoas, que possibilitem as pessoas um pensar crítico, questionar esses modelos, né, lineares, burocráticos ou adaptativos, digamos assim. E aí a gente tem, queria que você pudesse também, uma pequena provocação dessa relação entre o normal e o patológico. E que, embora a gente pense uma psicanálise num sentido de uma perspectiva crítica, mas a gente viu, infelizmente, nas eleições, muitos psicanalistas quase num discurso coach e defendendo, né, aquilo que seria o contrário, ou seja, se a gente pensa numa política de saúde mental, né, se é possível pensar numa política de saúde mental dentro de uma perspectiva antimanicomial, é muito estranho ver psicanalistas defendendo regimes autoritários ou defendendo uma lógica de existência burocrática ou a serviço de um adestramento do sujeito. E aí, só para terminar, essa questão do que a gente observa desses efeitos, desses discursos em relação à questão da saúde mental, com o predomínio das falas das bancadas do boi, da bala e da Bíblia, né? E aí a gente observa, por exemplo, a ênfase das verbas públicas para o investimento nas comunidades terapêuticas, que são em sua grande maioria de donos de bancada, fazem parte da bancada evangélica, com esse discurso, né, dessa normalidade, do que seria uma normalidade a partir de um funcionamento dentro dessa lógica conservadora. Então, só para pensar um pouquinho e te agradecer muitíssimo as brilhantes colocações e pelo que elas me fizeram pensar. Obrigada. Bom, pessoal, desculpem eu tomar a palavra novamente, mas é porque eu estava aqui louco para participar da discussão e vou acatar a proposta do Valton Júnior. Acho que a gente tem que continuar essa discussão numa mesa de bar, tomando uma cerveja. Mas é porque é o seguinte, é uma questão que também me tomou um tempo e eu queria colocar essa proposta, uma resposta a qual eu cheguei, que não é
conclusiva, mas queria colocar essa resposta aí para a prova para o Silvinho. É que eu acho que realmente o Foucault chega num paradoxo, né, na obra dele. Essa ideia, um pouco essas questões que o Márcio e o Mardoni colocaram, essa lógica de que o poder e a resistência estão sempre numa dialética, quer dizer, o poder implica a resistência aparece, mas o poder vai lá e fagocita a resistência. Então é um pouco o que acontece no mercado, né? Qualquer singularidade, qualquer resistência que aparece, o mercado vai lá e se apropria dessa resistência e transforma isso em produto, propaganda, publicidade e etc. E eu acho que o próprio Foucault entrou em crise com isso, ele se deu conta disso, de alguma maneira, desse limite, porque senão, se você está sempre, poder e resistência, o poder está sempre se apropriando, né, sempre digerindo as resistências, onde é que se chega, né, onde é que a gente vai chegar? E a minha resposta, Silvinho, e aí eu queria saber de você o que é que você acha, é que eu acho que a saída que o Foucault teve para esse problema, esse paradoxo, foi a estética. Foi a estilística da existência, porque eu acho que é exatamente onde ele conclui. E é muito curioso, porque exatamente se você concordar, eu acho que é uma saída muito parecida com a última posição do Lacan, né? A última posição do Lacan também é estética, uma estética de um escabelo, como ele diz. Mas, enfim, é só uma ideia que eu achei que seria interessante, que, de alguma maneira, o Foucault tendeu a dar essa resposta a esse paradoxo numa proposição que seria estética, que é muito próxima da última posição da psicanálise lacaniana. É só um comentário, Silvio. Tivemos aqui alguns comentários. A gente começa aqui com a Leone, quando ela diz que concorda que trabalhar em casa, estudar em casa, e o lugar da internet no tempo do agora, são espaços ultra neoliberais. E o Valmir complementa e diz que as empresas, inclusive públicas, têm estabelecido metas para que o home office ou teletrabalho superiores às metas usuais, né? sejam assim empregadas. Né? Trabalhar em casa é a potencialização do indivíduo em empresa, que o Silvio muito bem colocou. Outros concordaram. O Márcio disse que lembra que nem todas as atividades podem ser transpostas para o home office. Cristina diz assim: bom dia, agradeço imensamente a existência do grupo e a minha inclusão. Obrigada, Silvio, pela brilhante apresentação. Gostaria de ouvir o Silvio sobre a relação existente entre o eu empresa e as exigências demandadas sobre as pessoas, diminuindo a responsabilidade do Estado, ao mesmo tempo em que essas exigências têm acarretado graves problemas psicológicos, depressão, suicídio, quando o sujeito, muitas vezes, não corresponde a esse ideal de empresa. Olha, Sandra, eu vou começar com as questões que você colocou, que tem a ver com essa questão da Cristina também, e com a questão que eu achei que foi mal comentada por mim, que é do Valton, lá atrás. Quando você fala desse concurso das igrejas neopentecostais com neurociências, com essa onda toda dos coaches, na verdade, tudo isso para mim são manifestações distintas, mas estreitamente aparentadas com a lógica neoliberal. Só para você ter uma ideia, o culto, isso não só no neopentecostalismo, mas também na Igreja Católica, até o culto teve que se transformar ele foi espetacularizado. Vocês lembram do Padre Marcelo virando um showman? A missa do Padre Marcelo virou uma espécie de show. Um padre já não faz apenas aquela cerimônia, ele tem que ser performático. E isso é típico, é característico, é muito mais carregado nos cultos das igrejas, desse fundamentalismo dos evangélicos, dos neopentecostais. A própria igreja também assume de maneira escancarada a lógica de uma empresa, como se fosse outra empresa do mercado, tá certo? E os religiosos são homens de negócios, que vão utilizar de técnicas de comunicação, de persuasão, de publicidade e de gestão, de novo, técnicas que vêm de uma expertise provinda do mundo do mercado, do mundo corporativo empresarial. Olha, uma das coisas, eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale a pena retomar. No século XIX e XX, nós temos uma medicalização e uma normalização das sociedades, sobretudo por efeito das práticas e saberes do campo médico-psi, entendido no sentido largo. De mais ou menos 1976 para cá, não é que essas práticas e esses saberes tenham cessado ou se eclipsado.
mas eles passaram a coabitar, tá, com novas práticas e saberes, que dessa vez não são mais oriundos do campo médico-psi, eles vêm do mundo corporativo empresarial. E a ideia fundamental é a performance, é o desempenho. Tá? Não é à toa que vocês vão ver a celebração de pedagogias que funcionam animadas por esse ideário. A pedagogia das competências, você já deve ter ouvido falar. Outra coisa, formação permanente. Como o Deleuze já dizia isso em 1992, nós estamos adentrando uma era onde ninguém termina nada. Não adianta ter curso universitário, você depois vai ter que partir para uma especialização, ou duas. Não adianta ter só especialização, você tem que partir para o mestrado. Acabou o mestrado? Terminou? Não. Você tem que partir para um doutorado. Você é obrigado, coagido a estar em permanente formação. É dessa maneira que você dá mostras que o mercado pode ter um interesse por você. Que você passa a ser uma vida interessante para ser mantida e incluída no sistema social, valorizada. Se a gente descer isso no nível microfísico, eu acho que a questão que preocupava mais o Valton, negócio impressionante, essa nova maia de funcionamentos interpenetrados simultâneos que fazem parte dessa nova razão do mundo que é o neoliberalismo. Vou lembrar uma coisa para vocês que às vezes as pessoas não lembram. Tem muita gente que não entendeu ainda o que é empreendedorismo. Não caiu a ficha ainda, tá? Não sei se vocês lembram, mas na gestão da Dilma, ela criou um programa nacional de empreendedorismo. Assim, eu não sei se ela tinha noção, consciência disso. Ao tomar essa medida, ela está encampando, num governo que se pretendia de esquerda, encampando a lógica neoliberal. Porque, veja bem, não se trata de a gente criticar pessoas que têm iniciativa, que são criativas, que estão encontrando dificuldades e têm alguns insights, têm força de vontade e vão correr atrás de criar alguma coisa que pode dar emprego para outras pessoas. Isso é a parte bonitinha, é a versão bonitinha que aparece nas propagandas da Rede Globo. Agro é pop. Eu não estou me referindo a isso, nem o Foucault se refere a isso. O que é empreendedorismo? O empreendedorismo, a disseminação da cultura do empreendedorismo, é toda uma maquinaria montada para te levar a crer que você está abandonado. Ou você passa a se ocupar de você, ou você vai estar largado, porque não existe mais políticas de pleno emprego, não existe mais políticas públicas clássicas, como eu falei na época, que vem do New Deal, tá? O mundo da relação capital e trabalho foi completamente despadronizado, desmontado, desregulamentado, e os jovens, principalmente os jovens, estão vivendo sob o signo da precariedade e da exclusão. Isso não é brincadeira, porque o sistema, de maneira perversa e cínica, joga nas costas desses jovens que eles só contam com eles mesmos. Vocês não imaginam a angústia que eu tenho ao olhar para a minha sala de aula, os meus alunos, de quem eu gosto muito, eu vejo assim, meu Deus do céu, eles nasceram numa época horrível, porque essa época que a gente está vivendo não dá horizonte para os jovens, profissionais, existenciais, éticos e estéticos. É uma época muito pobre, né? Às vezes eu penso assim, parece que, imagino o que aconteceu com aquela geração que cresceu a pré-adolescência, a adolescência após Segunda Guerra, no mundo destruído, na Europa destruída. Que coisa difícil, é muito complicado. Eu falo para os meus alunos que quando eu me formei em 87, Mardônio se formou mais ou menos na mesma época, Léo também se formou ali perto, a gente não tinha o menor medo, o menor receio de ficar desempregado, isso não existia. A gente podia até demorar um pouquinho, uns mais, outros menos, a arranjar emprego na área na qual você se formou. Isso dá horizonte de vida, isso dá um céu céu azul límpido para você seguir em frente. Hoje em dia, a garotada está entre o telemarketing, quicando de um lado para o outro, fazendo bico como motoqueiro de Uber, ou de entrega de pizzas. É o processo de uberização do mundo, uma suposta economia compartilhada, que não se compartilha absolutamente nada. Então, tudo fica nas costas dos indivíduos. E é muito pesado você suportar sozinho tudo isso. Aí caímos na questão da Cristina, questão também levantada por você, Alessandra. As pessoas não estão suportando, as pessoas estão extenuadas, estão surtando, porque a lógica é a seguinte, olha, se tudo correr bem, ponto para você,
foi por seu mérito, essa coisa perversa da meritocracia. Mas se algo der errado, não vai culpar ninguém. Não tem bode expiatório. O culpado é único e exclusivamente você. Isso é muito perverso, é muito difícil de suportar. É isso, eu já tive a oportunidade, na década de 90, eu fui convidado a dar uma consultoria para a Petrobras em Natal, e eu fiquei estarrecido com o que eu encontrei lá. Era a elite da Petrobras, pessoas com PhD no Japão, na Suécia, na Noruega, na Venezuela, e etc. Gente que trabalha com perfurações, geologia, e a sessão que me chamou tinha entrado em curto-circuito, e um desses sujeitos, um quadro altamente bem preparado, em crise, sendo estigmatizado e excluído do grupo, do qual ele era gerente, ele chegou para mim e disse assim: porque, professor, eu estou pensando muito bem se o problema é com o meu bom dia. Qual é a qualidade do bom dia com o qual eu cumprimento a minha equipe? E quantas vezes eu dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Quer dizer, um sujeito com 50 anos completamente infantilizado, justamente por isso que vocês estão falando, que é essa parafernália toda, essa nova expertise que está se espalhando feito uma praga e que está se encarregando da condução das nossas condutas e da nossa formação das nossas subjetividades. Porque isso é outro elemento, é a infantilização. Só para completar essa questão, tem um outro elemento, tem tudo a ver com isso, e que vem sendo trabalhado por uma leitora do Michel Foucault, que é muito curiosa ela, porque ela é neomarxista e Foucaultiana. É a companheira da Judith Butler, é a Wendy Brown. Ela diz que a lógica neoliberal promoveu uma cidadania sacrificial. Olha que interessante. O que é uma cidadania sacrificial? Somos nós que estamos nos matando em homenagem à economia. Nós estamos nos sacrificando, nos extenuando, né? Gastando todas as nossas energias e a nossa saúde em prol da potencialização da economia. Uma economia que já não tem mais nada a ver com produção, que é especulativa e financeira. Vejam o último filme do diretor Daniel Blake, Você Não Estava Aqui. É um filme contundente e poderoso. É um indivíduo que se acaba e acaba a sua vida, da sua família, em prol do mercado. Se sacrifica pelo mercado. Então isso é outro efeito perverso dessa lógica neoliberal. Questão do Léo aqui. Foucault não teria entrado em crise e a saída dessa crise teria sido a estética, né? Teria sido justamente aquilo que mais pautou o pensamento de Foucault na sua última etapa, que são os anos da década de 1980. Então, Léo, queria começar só por uma questão aqui, que ressoa também em outras coisas que já foram ditas. Primeiro assim, Foucault nunca prometeu o homem ao homem. Então, eu acho que a gente tem que levar isso muito a sério, porque tem outros pensadores que prometem e prometeram o homem ao homem. Foucault nunca prometeu a redenção, nunca. Por isso é que eu acho um gesto bonito e corajoso esse, porque ele está colocando a batata nas mãos da gente. Eu não tenho a saída, quem tem saída é religião. Eu não posso prometer o homem ao homem. Felicidade, satisfação, essas coisas todas, sucesso. Vocês lembram que ele falou, né? Lá em As Palavras e as Coisas. O homem é uma invenção recente, talvez já estejamos na iminência de nos despedir dele. Sabe-se lá o que vai acontecer com a gente? Eu acho que tem que tirar primeiro essa ideia de que ele tem que dar a resposta, a solução, que ele vai nos redimir, ele joga a peteca para a mão da gente. Por isso é que eu acho que o pensamento dele é interessante e é corajoso, porque é movido por crises e problemas. Crises e problemas é o que nos fazem pensar. Só se pensa através e mobilizado por crises e por problemas. Tá? Para mim, a pedagogia, se houvesse uma verdadeira pedagogia que eu sempre persegui na minha vida, ela é movida por problemas e não por soluções. São as questões que importam, não as respostas. É isso que mantém a gente vivo, com fogo aceso, é isso que anima a resistência. Bom, e eu concordo, Léo, é justamente, né, uma maneira de lidar com isso é justamente isso, essa estilística da existência. É a questão da ética mesmo. Como é que eu posso construir, inventar, experimentar uma paternidade, os meus laços de amizade, os meus laços com os meus colegas no trabalho, meus laços profissionais. Tudo está por ser inventado, experimentado, sem garantia se vai dar certo ou não. Isso está em aberto, certo? O importante é que nesse processo de invenção de si mesmo,
de cuidado de si, que implica o cuidado com o outro também, tá? Porque essas coisas não se excluem. O importante é que nesse processo você experimente virtualmente a possibilidade da diferença, de quebrar o ciclo da repetição do mesmo e se abrir, de certa maneira, àquilo que é da ordem do contingente, do imprevisível. Eu pergunto para vocês, viver não é isso? Quer dizer, a gente não tem que lidar não tem que acolher o acaso, a imprevisibilidade, a contingência, ou a gente neuroticamente vamos ter que nos assegurar completamente que isso não tenha lugar na nossa vida. Isso é possível? E aí eu acho que isso também ressoa, Mardoni, com a questão que você colocou, assim, a biopolítica é nosso destino. Não sei se entendi bem isso que você falou. Eu acho que enquanto houver sociedade, vai haver algum tipo de política que se encarregue da gestão do vivo. Não sei bem como ela será. A biopolítica já tinha mais ou menos um perfil nos séculos XVIII, XIX, já está se transmutando nos nossos dias. Não sei como ela vai ser daqui para frente, etc. Mas coloca essa questão para vocês. Existe um cara chamado Ray Kurzweil, que é reitor de uma universidade que ele ajudou a criar, chamada Universidade da Singularidade, e ele acredita piamente que em 2045 nós vamos ter um salto tecnológico de tal ordem que, a partir desse momento, está aberta a possibilidade dos seres humanos viverem de 300, 400 ou mais anos. É o sonho de um movimento chamado de transhumanismo ou singularidade. E esse cara hoje toma 50 pílulas por dia para retardar o envelhecimento dele, para que em 2045 ele possa desfrutar dessas novas tecnologias que vão garantir, supostamente, a eternidade. Ora, isso é uma luta provavelmente já de antemão perdida contra a nossa finitude. Nós não vamos muito longe por aí, mas são questões que colocam em jogo a vida, tal como nós a pensamos hoje, o que ela pode vir a ser, e a morte também, né? Silvinho, tem um relato do Goethe, o autor, de uma conversa dele com Napoleão Bonaparte, em que ele pergunta a Napoleão sobre o destino, de que na Grécia Antiga, tudo girava em torno do destino. Os deuses lá no Olimpo faziam aquela trama toda. E aí Napoleão diz assim, olha, na nossa época, a política é o destino. E depois, na década de 70, Lacan pega essa resposta do Napoleão e vai dizer que no tempo contemporâneo, na contemporaneidade, a partir da psicanálise e da invenção de Freud do inconsciente, a importância que isso tomou na cultura e estendeu para o laço social, e que é possível dizer que hoje o inconsciente é a política. Então, se a política era o destino em Napoleão, Lacan diz hoje a política é o destino. Por isso que ele fez a pergunta se a biopolítica é o destino. Era uma pequena provocação sobre a questão colocada antes de mim, pelo Márcio ou pelo Valton Júnior, sobre a questão da liberdade e da resistência, né? Eu queria só levantar uma questão para você, não sei se vai dar tempo, se não der, a gente fica para uma outra vez. Talvez a gente possa voltar a conversar sobre temas correlatos a esse de hoje, em algum outro momento aqui mesmo, nessas reuniões dos domingos. Mas eu ia lhe perguntar, assim, qual é o lugar no seu pensamento, na sua ideia, da onda avassaladora de caretice que toma conta das análises estruturais, das análises de conjuntura. Você apontou para algumas coisas que não é exatamente no sentido da caretice, mas é no sentido de uma certa... por exemplo, quando você falou do programa da Dilma, um programa, esqueci qual foi o termo que você usou, empreendedorismo da Dilma. Como é que a esquerda pretende fazer um governo de esquerda com um programa de empreendedorismo? Mas você falou de outras questões também. Eu tenho visto, lido e ouvido pessoas, personalidades do campo da política, da psicanálise, amigos, colegas, mais jovens até, hoje vibrarem com o Jornal Nacional, com o Demétrio Magnoli, Josias de Souza, figuras, Arnaldo Jabor, figuras que anteontem estavam fazendo um discurso extremamente agressivo no sentido neoliberal, no sentido biopolítico, inclusive, e hoje são saudadas porque estão tentando, contribuindo para, eu nem digo para derrubar Bolsonaro, mas para dar um pouco de civilidade a ele, alguma coisa para torná-lo mais palatável.
Quando eu chamei de caretice foi isso, essa coisa de que se perde o parâmetro do que é, de fato, subversivo. Quando eu falei da psicanálise, ou de uma certa psicanálise, eu até acho questionável que haja psicanálises e psicanálises, mas houve movimentos dentro da psicanálise pontuais que correspondiam a uma questão política que é inevitável. E, de fato, você apontou, que eu me referia justamente ao escamoteamento na clínica da psicologia do ego, da questão da pulsão, que Lacan depois vai resgatar e dizer que a única subversão possível nesse campo é o sujeito da pulsão. E é uma subversão no nível muito particular da clínica psicanalítica, mas é uma subversão possível. Quanto à liberdade, isso não é... A psicanálise não tem uma bandeira, nem mesmo essa bandeira da liberdade ou da particularidade, não são bandeiras, são questões clínicas pontuais. O dispositivo analítico é muito limitado. Agora, que isso tenha uma repercussão no campo social, no campo político, sim. Como cidadãos, como seres políticos, nós temos bandeira, sim. Aí é nesse campo que nós estamos aqui, por exemplo, conversando. Obrigado, Helder. Desculpe a tomada do tempo. Tomada nada, fez um bom uso. Nós que agradecemos, viu? Mais uma vez, estamos cumprindo uma etapa do nosso projeto, que começou lá com Platão e Aristóteles, está chegando até aqui de uma maneira muito competente e competentemente conduzida pela monitoria aí do Helder. Eu queria colocar para vocês um ponto que eu acho importante na nossa reflexão. Eu creio que o Silvio trouxe uma abordagem extremamente profícua. Eu creio que os pensadores políticos que nós abordamos até aqui, eles são de uma riqueza muito grande. É preciso tirar de cada pensador o que realmente existe de melhor em cada pensador político, porque é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu creio que um dos grandes problemas da esquerda, não só da esquerda brasileira, mas da esquerda mundial, foi esse pragmatismo eleitoralista. Isso expulsou do campo da esquerda os intelectuais. Os intelectuais deixaram de ter importância para a esquerda. Eu creio que isso foi uma coisa muito grave, inclusive no maior partido de esquerda da América Latina, e eu vou citar isso aqui só porque é uma questão de fato, o PT. Os intelectuais foram excluídos. Não interessava intelectuais quando o que reinava era o pragmatismo eleitoralista. Isso contaminou todos. Como o Silvio falou aí, uma espécie de normatização do corpo da esquerda, do corpo político da esquerda. Eu acho que isso foi uma coisa assim, muito, muito grave e que a gente está tentando recompor, a gente está tentando restaurar e dizer assim, olha, sem pensamento, sem reflexão, sem teoria política, não existe prática política. Alguém já disse isso há muito tempo atrás. É essa grande reflexão que nós estamos exercitando aqui. Eu creio que uma das coisas que foram colocadas, não só por mim, mas por outros psicanalistas, foi a questão do narcisismo no campo da subjetividade e da discussão política. Quando eu falo de paranoia, eu quero dizer a paranoia como algo que instrumentaliza a esquerda, mas que instrumentaliza também a política. Eu penso que esse é um ponto, a questão do narcisismo foi extremamente ressaltada nos trabalhos importantes na leitura de Bion, Wilfred Bion. A psicanálise é riquíssima exatamente porque ela tem essa leitura extraordinária do texto, do tronco original de Freud. Você tem uma leitura lacaniana, você tem uma leitura winnicottiana. Winnicott, por exemplo, nos diz que
a criança oscila entre a crueldade e a compaixão. E nesse momento de infantilização, parece que a compaixão diminui e a crueldade se intensifica. Todos esses grandes leitores de Freud, inclusive mesmo aqueles que fizeram a leitura a partir da psicologia do ego, têm alguma coisa a contribuir, como é o caso de Hartmann, Loewenstein, Chris, etc. Todos têm alguma coisa que contribui. Naturalmente, cada um de nós dá a sua ênfase naquele perfil que mais se adapte à nossa visão, à nossa perspectiva, e isso é importantíssimo, porque você tem, em cada um desses leitores de Freud, um manancial extraordinário de compreensão. Mas eu queria colocar, era uma questão relativa exatamente à questão do narcisismo e da paranoia na política, e trazer um ponto para perguntar para o Silvio. Recentemente foi publicado um livro nos Estados Unidos do ex-secretário, não sei se era secretário de Estado do Trump, John Bolton. Nesse livro, Bolton diz, além das inclinações perversas do Trump, ele tem uma ignorância monumental. Ele imaginava que a Venezuela era um território norte-americano. Como também não sabia que a Inglaterra dispunha de armas atômicas. Isso, o secretário dele, que conviveu com ele mais diretamente. E dentro desse contexto, é possível que, dentro dessa estrutura de exaltação narcísico-paranoica, é possível que o Trump perda a eleição para gáudio e felicidade de todos nós, porque se os democratas ganharem, os asquerosos daqui estarão numa rede, apanhados numa rede de aranha. Eu creio que esse ponto aí eu queria que o Silvio comentasse, porque, na verdade, tem um ponto. O Foucault não vê o Estado como algo que realmente coordene as condutas e as normalize. Mas quando você vê um negócio como esse, nos Estados Unidos, onde é um homem do Estado colocando uma contraposição direta ao Trump, colocando inclusive influenciando no sentido de que ele perca a eleição. Como você vê isso aí dentro da perspectiva de Foucault? E, portanto, mais uma vez, parabenizar a todos pelas intervenções, dizer que nas próximas nós teremos a Alessandra falando de política e juventude, depois a professora Tereza, depois tem uma outra professora Rosalina, que o Helder sugeriu. Eu não sei a sequência exatamente como nós vamos fazer, mas eu queria sugestões de vocês, porque eu já sugeri outras pessoas. Porque aqui tem um problema. Como aqui tem um monte de cabeças ultrapensantes, a gente fica com dificuldade de sugerir alguém para ser o estimulador, né, da nossa próxima reunião. Mas eu queria ver se eu me coloquei do socialismo utópico ao socialismo científico só pro forma, se não tiver ninguém na sequência. Depois eu vou convidar outras pessoas, que eu já sugeri o Márcio, sugeri o Leonardo, sugeri o Mardônio, sugeri... Tem outras pessoas, tem o Walton Júnior, que tem trabalhos também sobre política e literatura. Tem muita gente aí que a gente poderia sugerir. Estou só dando nomes assim para a gente ver aí como é que vai ser no futuro. Muito obrigado. Eu espero que esse nosso grupo sirva como estímulo para os políticos que pensem mais, teóricos, os leitores da política, os pensadores, os filósofos, eles são fundamentais para a compreensão da sociedade. Certamente não concordamos com a estupidez do dançador de guarda-chuva na mão, quer dizer, de dizer que filosofia e antropologia e sociologia não valem nada. Só um indivíduo nessa perspectiva
de uma sociedade desumanizada ou desumanizante é que pode dizer uma loucura desse tipo. Silvio, você quer fazer o fechamento? Bom, eu queria só primeiro agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Deixei de comentar, várias questões foram colocadas aqui, mas enfim, tem que me haver com isso na boa, sem problema. Só queria finalizar com uma questão que toca elementos que foram levantados tanto pelo Valton Júnior, pelo Leonardo Dasiato e pelo Mardoni. Eu responderia essa questão do que o Mardoni colocou, a última que ele colocou, não com Foucault, embora eu acho que o Foucault assinasse embaixo. Antes do ser, há a política. O ser nunca é fundamento da política. O ser sempre vem em decorrência, provocado ou sob o efeito do exercício da política. Então eu acho que isso é uma tese do Deleuze do Guattari, do volume 3 de Mil Platôs, e que eu acho que o Foucault assinaria embaixo. Mesmo Foucault não sendo um metafísico como Deleuze é. Então está sempre tudo em aberto. Não existe, né, segundo esses autores, não existe natureza humana. A nossa vida é um processo em abertura. Quando a gente fala que a solução, no caso do Lacan, como no caso dizem que o último Lacan está muito próximo do Deleuze do Guattari também, enfim, da clínica esquizoanalítica do Deleuze do Guattari. Quando esses autores valorizam o elemento da estética, a estética, nesse caso, tem que ser entendida como política. Não é outra coisa diferente, não é uma coisa apartada da política. A estética é política. Não significa que o Foucault, ao ter valorizado a estética, a subjetivação, nos últimos anos da vida dele, tenha abandonado a política. E isso envolvendo não só as nossas existências individuais, como as nossas existências coletivas também. A gente está assistindo uma coisa interessante agora. Eu acho que pelo movimento, pensamento pós-colonialista, decolonialista, pelos novos movimentos sociais minoritários, a gente está vendo a resistência aparecer. Ela é estranha, ela é um pouco diferente do que era habitual, mas é o novo chegando, pedindo passagem. A gente tem que aprender a lê-lo, a compreendê-lo e, se for o caso, fortalecê-lo. Não é fácil. Queria finalizar com isso. O neoliberalismo tem uma peculiaridade, que é aquele jogo que tem a ver com o jogo de gato e rato, ao qual o Léo se referiu aí há uma meia hora atrás. Por exemplo, a noção de empoderamento está sendo uma noção muito importante, muito preciosa para essas minorias. Pois bem, parte da lógica neoliberal que reforça e que aplaude a ideia de empoderamento. Então, vocês estão vendo como o negócio é sibilino, é complicado, quer dizer, você pensa que está num movimento de resistência, mas, ao mesmo tempo, você está lidando com um novo capitalismo rizomático, conexionista, neoliberal, que não só valoriza, mas opera também com a diferença e com o empoderamento. Porque quanto mais você se empodera, de certo ponto de vista, você está deixando assim, dizendo assim, dando margem para que o Estado saia fora, que o Estado se ausente, né? Porque depende de você ou do seu coletivo, da sua minoria na qual você está colocado. Então, é de fato um jogo tenso, permanente e que não tem um final definido. Mas eu acho que a resistência de uns anos para cá está dando a cara, está aparecendo. Por mais estranho que pareça, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Bom, gente, obrigado pela paciência, pela escuta, pelas ótimas perguntas de vocês. Nós nos encontremos com todo esse vigor no próximo domingo. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Dr. Valton. Muito obrigado a todos os amigos que participaram nesse domingo de mais um encontro do Cultura e Política. Então fica o convite para que no próximo domingo voltemos a nos encontrar. Um abraço a todos e até o próximo.